Paz do Senhor, meus irmãos, estou aqui mais uma vez diante de Deus e desta ferramenta que Deus tem nos dado para ministrarmos a aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje, mais uma vez, estamos nos utilizando desta ferramenta, desse instrumento, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical aos irmãos. A lição de número 2 do nosso segundo trimestre do ano de 2021, que tem como tema o Evangelho da Incircuncisão. Estamos estudando a carta de Paulo aos Gálatas. O trimestre vai abordar Gálatas, Efésios e Filemão. Estamos ainda dentro da carta de Paulo aos Gálatas e hoje estudando o capítulo de número 2, falando a respeito do Evangelho da Incircuncisão. Vamos fazer uma oração e em seguida estaremos aqui ministrando a nossa lição de hoje. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, aqui estamos, Senhor, mais uma vez diante de Ti, da Tua presença, para usar desta ferramenta que o Senhor tem nos dado para ministrar mais uma aula da Escola Dominical. Peço ao Senhor que abençoe cada um que tiver acesso a este vídeo, a esta aula, que ele seja alcançado por Tua Palavra, que ele seja impactado pela mensagem da Palavra de Deus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje nós estudaremos lição de número 2, o Evangelho da Incircuncisão, que está baseada na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 2. A leitura bíblica, o texto bíblico para o nosso estudo de hoje é o capítulo de número 2, do verso 1 até o verso de número 21. Nos diz assim a palavra de Deus. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Eles expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não ocorrer ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo a Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outra hora, não me influencia, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da circuncisão me fora confiado como o da circuncisão a Pedro, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comiam com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, por fim veio apartar-se, temendo da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus?
Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificado em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de Cristo, ministro do pecado? Certo que não, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituiu transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Louvado seja Deus. Muito bem. Irmãos, mediante ao texto em qual nós tomamos por base Gálatas, capítulo de número 2, aqui nós estamos diante da palavra de Deus, Gálatas, capítulo 2, falando a respeito da lição de número 2 também, o evangelho da incircuncisão. Então, irmãos, para esclarecermos aqui, para nós é bom nós entendermos a respeito do evangelho da circuncisão e do evangelho da incircuncisão. Porque, de fato, não existe dois evangelhos diferentes. De fato, não existe evangelhos diferentes como o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O evangelho sempre vai ser o evangelho de Jesus Cristo, o único evangelho. O evangelho, ele é único. O evangelho, ele é a mensagem de Jesus, é a mensagem anunciada por Jesus Cristo e pelos apóstolos. O evangelho sempre será as boas novas de salvação. O evangelho sempre será a boa notícia, a boa nova. Então o evangelho, ele é único. O evangelho de Jesus Cristo, o evangelho que fala da morte, o evangelho que fala da crucificação, o evangelho que fala do sacrifício de Jesus, o evangelho que fala da sua ressurreição e da vida eterna prometida por ele por meio da fé nele. Então, o evangelho sempre será único. Mas quando nós falamos do evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, que é aqui o tema proposto da nossa lição, nós estamos falando, evangelho da incircuncisão nada mais é, nada menos do que o evangelho pregado aos não-judeus. É o evangelho pregado aos gentios, irmãos. O evangelho direcionado àqueles que não eram judeus de nascimento, aqueles que não eram judeus praticantes, adeptos da lei. Mas o evangelho da incircuncisão é o evangelho pregado aos gentios. Então, quando nós falamos a respeito do evangelho da circuncisão, como Paulo sendo direcionado aos gentios, como recebendo a incumbência de anunciar aos gentios, aos gregos e às nações gentílicas, ele sai como sendo aquele que anuncia o evangelho da incircuncisão, e o evangelho da circuncisão era o evangelho pregado e dirigido aos judeus por intermédio de Pedro e da sua companhia, que eram judeus convertidos ao cristianismo. Então, o evangelho aqui não que eram dois evangelhos diferentes, mas era o evangelho de Jesus Cristo, falando a respeito da salvação, falando a respeito da sua morte, do seu sacrifício e também da sua ressurreição e da vida eterna prometida por ele, por meio da fé, que estava sendo anunciado
por pessoas diferentes e que tinham comissionamentos diferentes, certo? Pessoas que tinham ali incumbências específicas para anunciarem a palavra de Deus. Um aos gentios e outro aos judeus. Então, quando falamos da circuncisão, os irmãos sabem que o pacto que Deus tinha feito com Abraão, capítulo 17 de Gênesis, para que a descendência de Abraão, para que os filhos de Abraão e a sua descendência guardassem como pacto de aliança entre Deus e Abraão e juntamente com a sua descendência. Então, os judeus, baseado na lei, eles faziam questão de que, mesmo sendo convertidos ao cristianismo, que os gentios eles se circuncidassem observando os princípios elementares da lei. Mas o apóstolo Paulo, ele recebe a revelação de Deus para que subisse a Jerusalém para ter uma reunião com a liderança da igreja de Jerusalém, no caso Tiago, Pedro e João e os principais ali da igreja. Isso para quê, irmãos? Para combater mais uma vez aquilo que ele já havia combatido e que nós aprendemos na lição de número 1, que era sobre o Paulo estar querendo preservar o evangelho que ele tinha recebido de Cristo e refutar os falsos ensinamentos que os judaizantes, que eram judeus convertidos ao cristianismo, estavam querendo implantar na igreja. Que mesmo aqueles que não eram judeus de nascimento, os gentios no caso, eles precisavam, para que a salvação fosse completa, para que a fé fosse perfeita deles, eles precisavam participar, eles precisavam ali cumprir o ato de circuncidar-se, o ato de se circuncidar para que ficasse completo da sua carne, da sua vida, o fato e o ato da salvação. Então, o apóstolo Paulo, mais uma vez, recebe a direção de Deus, uma revelação da parte de Deus, para subir a Jerusalém, para conversar com a liderança da igreja e tratar a respeito deste assunto. Então ele sobe mediante uma revelação de Deus até a igreja de Jerusalém, como diz o verso de número 2. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para, de algum modo, não ter corrido em vão. A lição nos diz assim: Deus revelou que Paulo fosse a Jerusalém. Ele foi direcionado a encontrar-se com seus pares e expor o seu trabalho missionário entre os gentios. Paulo não foi pedir permissão para pregar o evangelho, e nem tampouco estava ali convocado pelos líderes da igreja mãe. O motivo era livrar-se da pressão dos ataques de legalistas. Paulo é um exemplo de como é importante ser dirigido pelo Espírito Santo em momentos difíceis da caminhada e, ao mesmo tempo, ter pessoas com que se aconselhar. Então, o apóstolo Paulo subiu uma vez mais a Jerusalém, agora para defender a sua autoridade apostólica, defender o evangelho em qual ele pregava, assim como da primeira vez, no capítulo de número 1, nós vemos ali ele escrevendo aos Gálatas e se preocupando, porque eles tão rapidamente estavam sendo ali tirados do seu coração o evangelho que tinha sido pregado a eles. Eles estavam se deixando levar de uma maneira muito fácil para outro ensinamento, o qual não era verdadeiro, o qual não tinha vindo de Paulo. Ensinamentos falsos pelos judaizantes, judeus convertidos ao cristianismo. Então ele recebe esta revelação, sobe a Jerusalém e ali tem uma reunião para expor a liderança da igreja a respeito de como os falsos irmãos, os falsos irmãos que eram judeus,
que se diziam convertidos ao cristianismo, que, porém, estavam ali sorrateiramente e disseminando da igreja, disseminando das igrejas ali os seus falsos ensinamentos. Então, o tópico 2, do ponto 1, fala assim, diante da liderança, o apóstolo faz uma denúncia. Ele fala de falsos irmãos, referindo-se aos judeus que se diziam convertidos a Cristo, mas defendiam a necessidade, eles defendiam ali a necessidade de observância aos ditames da lei. Paulo os chama de falsos irmãos, porque pregam um falso, outro evangelho. Infelizmente, o mundo religioso atual está repleto desses falsos irmãos. Estão a vender o pacote da salvação, onde o que Jesus fez na cruz parece não ser suficiente. Paulo resistiu à fé falsa, e esse é e deve ser também o nosso dever. Então, meus queridos irmãos, existia, como existe nos dias atuais, estes falsos irmãos, estes falsos crentes, que ali, na ocasião, eram judeus infiltrados da igreja, se dizendo cristãos, para quererem impor a questão da circuncisão, de que, trazendo a ideia de que o sacrifício de Jesus não era suficiente para a salvação, porque a ideia deles era que, ainda que aceitando a fé, ainda que se convertendo à religião que tinha surgido, nova, que era o cristianismo, era necessário a observância dos ditames da lei. E Paulo veio combatendo isso. Paulo veio refutando esta falsa fé, este falso ensinamento dos falsos irmãos. O evangelho acima dos homens. Enquanto aqueles que pareciam ser de maior influência, os quais tenham sido outra hora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esse digo que me pareceu ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Segue a lição dizendo, depois de bater forte dos legalistas hipócritas, Paulo comenta a respeito de Pedro, Tiago e João, e companhia. Parece que existia certa veneração de muitos em relação aos citados líderes. O fato de terem recebido os ensinamentos basilares da fé de forma originária, esses líderes recebiam uma natural distinção. Paulo os respeitava e até se considerava menor do que eles. 1 Coríntios 15, 9. Mas só se subordinaria aos apóstolos originários enquanto esses tivessem a viver o genuíno evangelho do reino. Então o apóstolo Paulo, ele subiu a Jerusalém para esta reunião, não foi para confronto dos líderes, não foi muito menos convocado por eles, mas ele subiu para ali anunciar o que Deus tinha feito por intermédio da sua vida, para falar como que Deus estava trabalhando nas nações gentílicas e como que o evangelho estava sendo anunciado, e defender mais uma vez o seu ponto de vista em relação à não necessidade de circuncidar os gentios convertidos ao cristianismo. Mas ele respeitava os irmãos, ele respeitava a liderança da igreja, porém ele não abria mão da sua autoridade, porém ele não abria mão do evangelho de Jesus confiado em suas mãos. Então, falando do único evangelho para judeus e gregos, é aonde eu entro do que eu falei no início, falando sobre o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. O evangelho da incircuncisão. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão fora confiado, como a Pedro, o da incircuncisão. A ida de Paulo a Jerusalém valeu apenas. De posse da certificação do seu apostolado entre os gentios, por parte do colégio de líderes, Paulo avança na batalha contra os legalistas
que insistiu em impor a circuncisão aos gentios. Então, o evangelho da incircuncisão, como eu disse, era o evangelho pregado ou dirigido aos não-judeus. Ou seja, Paulo queria defender aqui a premissa de que não era mais necessário a impor ali, ele não era contra, na verdade, a circuncisão, porque ele era circuncidado, Pedro era circuncidado, os judeus eram circuncidados. Mas o que ele estava defendendo aqui, quando fala da incircuncisão, não era falando a respeito de que as pessoas não tinham pacto com Deus, ou não tinham ligação com Deus porque não eram circuncidados na carne. Mas é que isso não era mais necessário, porque agora a premissa é: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Não vem pelas obras da lei, para que ninguém se glorie, mas é pela fé. Então o evangelho da incircuncisão era que Paulo estava pregando e anunciando que aqueles que não eram judeus, que não eram circuncidados, não tinha mais a necessidade de que, para que a salvação fosse completa na vida deles, eles precisavam se circuncidar. Por isso, dito, o evangelho da incircuncisão, pregado para aqueles que não faziam parte do rol de judeus que eram circuncidados. O evangelho da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para os gentios. Então, irmãos, diz a lição, é importante salientar que a circuncisão era um importante ato que integrava o pacto de Deus com a nação judaica a partir de Abraão, Gênesis capítulo 17. Então isso era o pacto de que Deus tinha feito com Abraão, certo? Então, e que integrava o pacto com a nação judaica, com os descendentes de Abraão. Porém, com a vida de Cristo, com a operação do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, em nosso favor, nos dando o direito da vida eterna pela fé dele, era desnecessário agora a observância desse ritual da lei, porque toda lei foi cumprida em Jesus. Jesus cumpriu toda a lei, então o cumprimento da lei é Jesus. E se nós procurarmos obedecer a Jesus, seguir os seus ensinamentos, a lei está sendo cumprida por nós por intermédio do Senhor Jesus. Então Paulo, Pedro, os fariseus e todos os judeus eram circuncidados. Com a morte expiatória de Cristo, inaugurou-se uma nova aliança, onde Cristo tornou-se o cumprimento de toda a lei. Então, Paulo não era contra a circuncisão em si, mas sim que esta fosse imposta para a salvação. Então, a preocupação de Paulo não era com a circuncisão em si, irmãos, mas era com a questão de que, se a circuncisão não fizesse parte da vida daquele que tinha aceitado o evangelho de Jesus, segundo a visão dos judeus cristãos, que é os judaizantes, a salvação não poderia ser completa, não poderia ser consumada na vida desta pessoa. Portanto, o evangelho da circuncisão nada mais era do que o evangelho da salvação em Cristo entre os judeus, representados por Pedro, ou em Pedro. Então, é importante lembrar, o Paulo defendia isso, porque a circuncisão agora, irmãos, não era mais necessária, e na verdade, a simbologia da circuncisão na carne, Paulo traz ela agora de uma forma diferente, e nos mostra no capítulo de número 2 da sua carta aos Romanos, o verso 28 e 29, que nos diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem circuncisão o que é somente na carne, porém,
judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, do espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui nos traz esta revelação, que a circuncisão agora não deve ser de forma exterior, da carne, para demonstrar, mas agora a circuncisão ela deve ser feita no nosso coração. A circuncisão da carne dos judeus representava um pacto da aliança de Deus com Abraão. Então a circuncisão em nosso coração, ela deve representar o pacto de Deus, a aliança de Deus para conosco. Nós devemos agora guardar, como a Bíblia diz, o nosso coração. Se tem uma coisa que devemos guardar, guarde o seu coração. Devemos guardar o nosso coração. É o nosso coração que nós devemos circuncidar hoje, irmãos, porque é do nosso coração que procede os maus desígnios, que procedem as obras malignas. Então, se não tivermos o nosso coração guardado em Deus, circuncidado, como a marca de Deus na nossa vida, a mudança de vida, o coração regenerado, o coração mudado, então isso vai ser como se não houvesse mudança de vida em nossas vidas. Então nós devemos hoje, como a Bíblia nos revela, não mais rasgar as nossas vestes, como era um sinal de humilhação, um sinal de arrependimento, um sinal de dependência de Deus na antiguidade, mas o que nós devemos rasgar, na verdade, é o nosso coração. O que nós devemos rasgar, na verdade, não é as nossas vestes, mas sim o nosso coração, porque o coração quebrantado, o coração contrito, o Senhor jamais lançará fora da sua presença. Então, o evangelho da circuncisão nada mais é do que o evangelho pregado entre os judeus, representado por Pedro, assim como o evangelho da incircuncisão é o evangelho pregado entre os gentios, representado por Paulo. E quando nós observamos aqui o ponto 3 do tópico 2 da nossa lição, vai falar a respeito da recomendação, do reconhecimento e da recomendação, certo? Que nos diz assim: conhecendo Tiago, certo? João, que eram considerados como as colunas, a graça que se haviam dado, deram-se-nos as destras em comunhão comigo, com Barnabé, para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão.